E um erro muito grande que o povo faz no ômega, Fernanda, é engolir. É o que às vezes o paciente nota isso. Sibeli, eu comecei a tomar ômega porque minha vizinha estava tomando. A minha vizinha melhorou a disposição com ômega, melhorou a saúde cerebral, ela está melhor, ela melhorou até dores articulares com ômega, eu tomei e não tive nada. Mas é que a sua vizinha tem... Agora, eu falei do ômega 3, porque eu acho que essa conversa na inflamação começa por ele. Mas você vê que eu logo peguei carona que se você não reduzir as fontes do que te inflama... As cápsulas hoje de ômega 3 vêm com aquela questão de 1 grama. 700 miligramas de EPA, 300 miligramas de DHA, então fica aquela EPA e DHA. Nesse padrão que tem no mercado de 1 grama, seria 1 grama por dia para uma situação normal, mediana? Se por cápsula eu tenho 720 de EPA, eu teria que, pelo menos para replicar o Reduced Try, tomar, assim, às vezes até tomando o mesmo ômega e a mesma dose, para uma pessoa vai ter um tipo de efeito e para outra pessoa outro. Por quê? Porque normalmente o ômega 3, e vamos pegar como exemplo um excelente ômega 3 de qualidade, com certificação, com selos internacionais que comprovem ali a qualidade desse ômega 3. Normalmente as cápsulas hoje de ômega 3 vêm com aquela questão de 1 grama, 700 miligramas de EPA, 300 miligramas de DHA, então fica aquela EPA e DHA. Nesse padrão que tem no mercado de 1 grama, seria 1 grama por dia para uma situação normal, mediana? não. E é aí o pulo do gato, Fernando. Nesse trabalho, Reduced Trial mostrou que para ter essa redução de 25% da mortalidade cardiovascular, eu tenho que usar 4 gramas do EPA por dia. Então, vamos lá nesse cálculo. Quando você vê o ômega, 1 grama, ali está falando que tem 1 grama do ômega. Mas eu tenho que ir ao rótulo saber quanto tem do EPA. O melhor ômega brasileiro não passa de 720 miligramas de EPA por cápsula. Isso no top, tá? São raros. Então, você imagina, se por cápsula eu tenho 720 de EPA, eu teria que, pelo menos para replicar o Reduced Try, tomar 5 a 6 ômegas dia. Esse é o problema, Fernando, porque pouco ômega 3 numa sociedade mega inflamada com ômega 6, talvez não vá ter efeito mesmo. É o que eu falo. É resultado placebo. O que é resultado placebo? Não teve efeito se eu usei uma dose placebo. Agora, não, Sibeli, mas eu consumo atum, eu consumo cavalinha, eu consumo peixes de água profunda e gelada, eu tenho uma dieta mais do Mediterrâneo e eu quase não tenho ômega 6 na dieta. Eu excluí o famoso óleo vegetal de cozinha. Aí sim a gente pode permitir uma menor suplementação. Você entende que tem que ser individualizado. É o que às vezes o paciente nota isso. Sibeli, eu comecei a tomar ômega porque minha vizinha estava tomando. A minha vizinha melhorou a disposição com ômega, melhorou a saúde cerebral, ela está melhor, ela melhorou até dores articulares com ômega, eu tomei e não tive nada. Mas é que a sua vizinha tem um tipo de relação inflamatória e anti-inflamatória e você tem outra. Então, assim, às vezes até tomando o mesmo ômega e a mesma dose, para uma pessoa vai ter um tipo de efeito e para outra pessoa outro. Por quê? Porque, na verdade, Fernando, é um estímulo inflamatório que tem que ser contrabalançado com estímulo anti-inflamatório. O ômega entra com essa ideia. Não basta tomar o ômega. E muito cuidado, população brasileira, que a gente tem uma mania, né, Fernando, de a gente acha que tudo que é bom vem dos Estados Unidos. Né? Brasileiro tem essa mania. E eu atendo muito paciente que vai aos Estados Unidos, compra uma série de suplementos, chega aqui e quer que eu oriente. Gente, Estados Unidos também tem muito suplemento muito ruim. Nem tudo que é americano é bom. O ômega, por exemplo, ele tem que ter um selo específico, que é o IFOS ou o MEG4 ou o MEG3. Tem que estar ali pesquisado metal pesado, entendeu? É um ômega que tem que ter uma boa qualidade. E um erro muito grande que o povo faz no ômega, Fernanda, é engolir com pouca água. Aí o ômega vai romper aqui no esôfago, a pessoa rota o peixe.
arrota e fala, eu não quero tomar isso. Gente, tem que engolir a cápsula com bastante água para ela abrir lá no estômago. Senão você está rotando peixe e está achando que a culpa é do ômega e não é. Agora, eu falei do ômega 3, porque eu acho que essa conversa na informação começa por ele. Mas você vê que eu logo peguei carona que se você não reduzir as fontes do que te inflama, você triplica o benefício dele. Agora, quem dera o ômega fosse o único suplemento, sabe, Fernando? Nós temos uma série de suplementos para a mitocôndria do músculo cardíaco. A coenzima Q10, que é a rainha desses suplementos, ela já tem até trabalho reconhecido na Sociedade Europeia de Cardiologia. Ou seja, esses suplementos deixaram de ser coisa de medicina alternativa. Não existe alternativa para o uso dessas substâncias. Elas são mandatórias e elas têm um efeito que a gente chama de sinérgico, né? Somente somam, não são trocas, né? Bom, já que você falou mitocôndria, eu estive 2 vezes nos Estados Unidos e tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Stephen Sinatra, logicamente, enquanto ele estava vivo. E ele é um pesquisador, né, histórico na cardiologia mundial, e ele falava muito da importância da mitocôndria. O que a doutora Cibele pode falar das novidades hoje em suplementos para a mitocôndria e também fazer um breve resumo qual que é o papel da mitocôndria no coração e para o corpo humano? Onde a mitocôndria, ela é uma organelazinha lá dentro das células, é onde gera, ela é o nosso maquinário energético. É ali que é gerado o nosso ATP, nossa moeda energética. Então, vocês imaginam que lá no miócito, que é a célula cardíaca, provavelmente é uma das células, junto com o neurônio, que mais tem mitocôndria. Então, a saúde da célula do coração, que é o miócito, e a saúde da célula do cérebro, que é o neurônio, é a mitocôndria, é onde gera energia. E nós sabemos que com o envelhecimento, Fernanda, essa mitocôndria ela vai ficando disfuncional e ela acaba não produzindo mais. Então, hoje, o que mais se pesquisa na medicina, gente, são suplementos para fazer o quê? Mitocondriogênese. Produzir novas mitocôndrias, gerando energia nessa célula do cérebro, nessa célula do músculo cardíaco, na célula do músculo convencional, no corpo inteiro. Antes, obviamente, o Dr. Sinatra foi aí, né, um dos médicos aí precursores disso tudo, estudando coenzima, carnitina, derribose, magnésio. Depois disso, não se pararam mais os estudos. Hoje nós temos uma série de substâncias ativando e melhorando a mitocôndria. O PQQ, que é a pirrolinoquinolinoquinona, atualmente a urolitina A, que é uma substância também que tem muito poder benéfico na mitocôndria. O próprio NAD, que é a nicotinamida, né? O ribosídeo de nicotinamida, que vem da vitamina B3, que tem um grande papel na mitocôndria. Vou te falar de uma coisa que faz mitocondriogênese, Fernando. Jejum intermitente. Ficar um tempo sem se alimentar gera novas mitocôndrias. Entendeu? Então, tem aí uma série muito interessante, porque, na verdade, Fernanda, a gente acaba aprendendo com os nossos paleolíticos, né? O nosso DNA, a gente é um DNA de 400 mil anos atrás, ainda não teve mudança desse código genético. E nós estamos vivendo totalmente diferente do que aquele pessoal. O que o homem paleolítico fazia, Fernanda? Ele levantava, ele tinha uma mesa de café cheia de pão e leite para comer? Não. Ele levantava e saía para caçar. Hoje, se você falar que alguém vai fazer uma caminhada em jejum, ela cai dura, você concorda? Como assim eu vou fazer uma caminhada sem tomar meu iogurte, sem comer meu pão, sem comer meu café com açúcar? Só que o homem paleolítico, meus queridos, que era exatamente o nosso DNA, ele acordava e ia caçar. E aí ele tinha um alimento e às vezes por 2, 3 dias ele não o tinha. Então, nosso corpo é muito adaptado à falta de comida, ele é não adaptado ao excesso. A gente não tem adaptação genética para o excesso, para falta a gente tem. Só que hoje, falar que vai passar sem comer é algo muito complicado. E eu não vou defender jejuns de muitas horas, não é isso. Mas nós precisamos de um repouso, sabe, Fernando? Eu sou do tempo, né, que quando a minha família veio do sítio, então era aquela
aquela dureza, né? Então, malemar um cafezinho preto de manhã, era o almoço e o jantar mesmo. Hoje a gente tem café da manhã, 5 estrelas, 9, 10 horas tem outra opção, é almoço, tem sobremesa, tem outro lanchinho da tarde, tem a janta. E é o que está perpetuando na população, Fernando, talvez uma das coisas mais responsáveis pela tal da inflamação, é o que a gente chama de resistência à insulina. É essa comilança o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro inflamando com o alimento. Na medicina Ayurveda, Fernanda, a gente tem 2 refeições por dia. A medicina milenar, que é a Ayurveda, é 2 refeições. É o que você fazia. Cafézinho de manhã, não tinha nada, um almoço e uma janta. Hoje nós temos 6 refeições, às vezes até 7. E o almoço de casa era contadinho ali, porque, né, uma família humilde, então era a famosa mistura. O que tem de mistura aí, né? Malemar era o arroz, feijão e o ovo mesmo, né? O franguinho era no domingo. Bom, mas vamos lá. Eu queria saber um pouquinho sobre a vitamina K2, que também eu sei que ela tem um papel fundamental nessa questão dos vasos. E eu quero explorar muito essa questão da saúde desses vasos, né? Da construção, da contrição dele, dessa musculatura lisa, que a gente sabe que é o grande causador aí do momento do infarto aí, que pode dar sequelas terríveis ou até mesmo causar a morte. É isso mesmo, Fernanda, e não só o infarto, né? Se esses vasos não estão legais, a gente começa a desencadear uma hipertensão arterial que não abaixa com remédio nenhum. Então é todo um aspecto reacional. Entendamos que ali nos vasos sanguíneos existe essa inflamação acontecendo e o corpo tende a calcificar. Todo o processo de resolver uma inflamação passa por uma cicatriz que se cria. Nos vasos, essa cicatriz é a calcificação. E a K2 entra aí com 2 papéis fundamentais. Ela não só protege que aconteça essa calcificação nos vasos, como ela pega esse cálcio e leva para os ossos. O mecanismo de ação dela é diferente nesses 2 órgãos. Lá no vaso sanguíneo, ela desinflama. A K2 ela é levada pelas nossas proteínas, chamadas lipoproteínas, que vocês conhecem como colesterol. Então, o LDL, outras proteínas, como a ILDL, leva a K2. Está lá no vaso sanguíneo. E ela evita a calcificação e melhora o relaxamento com a produção do que a gente chama de óxido nítrico. Lá no osso, ela faz diferente. Lá no osso, ela estimula outras proteínas, a osteocalcina e a GLA de matriz, fazendo o quê? Depósito de cálcio. Ela ajuda na célula que produz osso. E ela ajuda a célula que come osso, que é o osteoclasto, a morrer. Então, é uma vitamina que é fundamental. Principalmente, olha alguns grupos que ela é mais fundamental ainda. Mulher menopausada. Porque o que acontece com a mulher menopausada, Fernando? Aumenta a osteoporose, o osso comendo, né? E aumenta a calcificação lá do coração. Nós sabemos que uma mulher depois da menopausa, o risco de infarto praticamente triplica. Uma outra população, o diabético por si só é um ser inflamado e oxidado. Então, o depósito de cálcio no diabético é a todo tempo, a todo contento. Então, você imagina a K2MK7, que é o que eu estou falando, que é a menaquinona, fazendo essa proteção do cálcio no vaso e protegendo o osso. Insuficiência renal crônica, né? O paciente que não tem o rim legal, ele tem um processo de calcificação todo deteriorado. Então, tem alguns grupos que a K2 é não negociável, tá? E ela faz exatamente esse papel. Bom, aí a gente entra naquela fórmula que muitas pessoas ficam em dúvidas, e eu quero tirar essa dúvida com a doutora Cibele, né? Que só K2 não resolve, que tem que ter a T3, que se você tomar um magnésio vai precisar do cálcio, ou se você só toma cálcio você está complicando. Qual que é aí a combinação que realmente vai trazer benefícios para a saúde vascular? Bom, existe cada um no seu papel, tá, Fernando? Mas tem-se um sinergismo entre o magnésio e a K2. Então, claro,
O magnésio também é um grande protetor para os vasos. O magnésio é um grande protetor para os ossos. Não precisa de ser dado no mesmo momento. Quando a gente fala que tem sinergismo entre vitamina, a pessoa acha que tem que estar na mesma fórmula. Não necessariamente. Eu tenho que ter fonte de magnésio e suplementação e eu tenho que ter a da K2. A vitamina D, na verdade, ela destoa disso tudo, porque ela já é um hormônio. A vitamina hoje D deixou de ser uma vitamina, ela tem uma capacidade, uma ação em toda célula do corpo e o papel dela está muito relacionado à imunidade. Tem papel na calcificação também, mas é hoje um dos menores papéis da vitamina D, é esse de calcificar. Agora, quando se dá a D, nós vamos ter uma melhor absorção do cálcio no intestino. Por isso, sempre que eu der a D, eu tenho que estar suplementando a K2. De novo, pode não ser no mesmo momento, mas eu tenho que estar tendo esse cuidado. Já a suplementação de cálcio, Fernando, somente em deficiências documentadas. Por quê? Nós temos cálcio nas folhas verdes, nós temos cálcio no famoso leite de vaca e derivado, apesar de que não é um cálcio muito biodisponível. E os estudos mostram que suplementar cálcio, na maioria das vezes, pode aumentar o risco cardiovascular. Então, cálcio, gente, não é uma suplementação para todos e a todo momento. Tem que ter muita atenção com isso. Você quer ser o primeiro a saber das maiores ofertas da Nutrigenes Suplementos e Vitaminas? Você sabe, aqui no canal do Fernando Betete, nós falamos de saúde e qualidade de vida. Então, entre no grupo exclusivo, o link está aqui embaixo, e garanta descontos especiais, presentes e até potes de produtos gratuitos para você. A melhor Black Friday da história da Nutrigenes já começou. O link está aqui embaixo na descrição. Experimente os benefícios do ômega 3 para sua saúde. Aproveite a promoção adquirindo hoje mesmo no site da Nutrigenes.